Eu, quando comecei a dar treinamentos de gestão de projetos lá por 2006 também, o que a gente tinha na sala normalmente era metade engenharia, metade TI. Esse era o grupo Isso, que de vez em quando um só. administrador perdido ali, É. assim, olha lá, né? E aí, com o tempo, foram surgindo. Eu já dei aula para médicos, para militares, para policiais, para dentistas, para psicólogos, para equipes de RH e por aí foi. Né? E hoje, realmente, gestão de projetos está em basicamente todas as empresas e todas as funções. Como é que você enxerga isso? Gestão de projetos, será que é para todo mundo? É para mim? Então, uma coisa engraçada, assim, né? Em 1932, lá, quase 30 anos atrás, quando o pessoal falava assim, o que você faz? Eu falava assim, eu sou gerente de projetos. Aí o pessoal falava assim, você é arquiteta? Eu É. falava, não. Eu falava, então você é engenheira. E para mal dos pecados, eu tenho um irmão arquiteto e engenheiro, né? Daí eu falava, não. Eu falava, então você faz projeto do quê? Era uma coisa assim, muito um nicho localizado, muito associado a esse produto tangível, e isso mudou enormemente, né? Então, como você disse, hoje a gente tem um contato, especialmente na especialização, com um público muito diferente. E o que eu costumo dizer sempre é que, primeiro, a gente não pode confundir o cargo, né, o título que a gente ocupa na organização, com o papel da gente. Porque são coisas muito diferentes, né? Então, o título tem a ver aí com uma formalidade hierárquica, enquanto função é onde, de fato, a gente entrega valor, né? Então, outra coisa também é que a gente não pode confundir formação com competência, porque a formação, muitas vezes, é esse pano de fundo, enquanto a competência é aquilo que a gente desenvolve enquanto habilidade, né? Agora, o que a gente percebe é que mais e mais e mais, se naquela época, né, juntar 10 pessoas para fazer um curso de 2 dias foi uma luta, É. hoje, assim, eu desafio qualquer indústria, qualquer profissional a dizer que ele não tem alguma fronteira tocando com o projeto. Né? Porque, na medida em que a gente tem um ambiente que está muito acelerado, a gente tem ciclos de mudança muito rápidos. Então, tem uma necessidade enorme da gente se ajustar e responder esse ambiente, fazer as trocas, e isso vem através do quê? Através de projetos, né? Então, o que eu digo muito hoje é o seguinte, e essa fala está ficando até comum, né? Mas eu concordo com ela. Projetos é uma habilidade para a vida, porque você faz Uhum. isso para suas férias, você faz isso para planejar a reforma da casa da sua mãe, e você faz isso também no contexto profissional com uma profundidade, com uma amplitude muito significativa. Mas essa capacidade de organizar o esforço, né, para sair do A e transformar no B, isso aí vai bater em qualquer quintal. Então, a habilidade de gestão de projetos, né, essa competência para conseguir organizar esse esforço, ela é para qualquer nicho profissional. Né? Agora, a carreira em si, a carreira em si aí não necessariamente, porque afinal de contas, gestão de projetos não é panaceia, né? Não é elixir que É. cura qualquer coisa. Então, exige aí um pouco de entendimento disso. E nem todo mundo que precisa desenvolver skills, habilidades em projeto, vai virar gerente de projeto. Uhum. Não necessariamente vai ser como para você, para mim, que a gente adota isso como profissão, como carreira. Né? Mas certamente é uma habilidade, é uma competência indispensável em qualquer segmento no time, né? No momento atual que a gente está passando. Né? Isso é certo. Com certeza. E sabe o que você estava falando, eu estava lembrando de algumas coisas aqui, né? A questão do conhecimento lá atrás, do que era essa carreira, o que era a gestão de projetos. Eu já contei nos meus vídeos de certificação PMP que quando eu me certifiquei, eu fui fazer um jantar de comemoração e a minha mãe ligava para as amigas falando que estava comemorando porque o filho passou no PQP. Né? Então, então não era muito fácil explicar, né, o que a gente Não, não fazia. era. Eu tinha um chefe na época que eu estava na mineração, assim, que ele falava assim: ela é. O que é aquele negócio mesmo que você é? Mas o negócio é que ela entrega. E eu achava engraçado, né? Que pelo menos assim, o resultado ele percebia. Agora, o PMP ele foi incapaz a vida inteira de dizer assim: que era a certificação, de fato, o que eu fazia, né? É. E em relação ao próprio uso das boas práticas, eu já cheguei a fazer planejamento de maratona de montanha com as boas práticas de gestão de projetos. Então, programando o tempo que eu ia levar em cada etapa, o que eu tinha que levar, o que eu ia, enfim, usar cada trecho da prova e por aí vai. Então, realmente são competências fundamentais. E o que você enxerga dentro dessa carreira em projetos em relação a vantagens e desvantagens para o profissional que está
tá buscando, tá interessado? Então, eu acho que assim, dá para a gente pensar assim, que quando a gente pensa em termos de carreira em projetos, em alguns prós e alguns contras, assim, né? E, obviamente, como eu disse, assim como o GP não é panaceia que cura qualquer coisa, a carreira, obviamente, também não é que ela vai ter aí um ajuste para qualquer perfil, né? Por quê? Porque tem algumas coisas que eu e você e os profissionais de projeto têm grande prazer no ritmo de projetos que nem todo mundo vai ter. Por exemplo, a gente lida com um volume de incerteza muito alto. E me agrada muito saber que o dia às vezes começa igual, mas tem um potencial de mudança grande, né? Cada dia é único. Tem. Às vezes a gente faz todo um planejamento assim do dia, da semana, mas o que você vai fazer de fato no dia? Só Deus sabe, né? Então, essa coisa de ter um dia único, para mim, é muito atraente. Eu gosto dessa coisa de fazer um movimento, de resolver problema, né? Eu digo assim que eu adoro faxina e quebra-cabeça. Então, eu achei em projetos uma brincadeira continuada, porque o que não falta É. é embrólio, bagunça e quebra-cabeça para ser ajustado, né? Por outro lado, esse tipo de experimentação, né, dá para a gente aí uma ampliação de horizontes muito interessantes. Dificilmente eu teria passado por tantas indústrias se não fosse através da competência em projetos, porque como a gente já comentou, eu não tenho a especialidade de cada conteúdo desses, né? Eu continuo não sabendo calcular ar-condicionado para obra, eu continuo não sabendo especificar sistema de CTI, eu continuo não entendendo o tratamento de resíduo na metalurgia, que são coisas com as quais eu trabalhei. Mas, por outro lado, cria para a gente uma perspectiva de organização do esforço muito interessante e a gente acaba aprendendo, né? Cada vez que você entra assim e É. sai, né? Eu estou no meu terceiro CTI, né? Foi entregue assim no dezembro de 2019, inaugurado em janeiro de 2020. A gente nem sabia que ia ter tanto uso. E assim, quando eu teria a oportunidade de trabalhar com um projeto tão interessante desse, se não fosse por projetos, né? Então, essa coisa é bem bacana. Eu acho que tem uma chance ímpar de desenvolver soft skills, especialmente quando a gente vem de uma área que é muito perfil ainda da carreira de projetos, que tem um viés muito técnico, né? A gente é muito bem formado aí em estatística, em matemática, em cálculo, em processo, e às vezes, assim, não tem essa oportunidade de desenvolver habilidades relacionais. Então, acho que a carreira de projeto também faz isso maravilhosamente bem. Você tem a chance aí de desenvolver pessoas, de desenvolver a si mesmo, negociação, composição e desenvolvimento de equipe. Então, acho que é fantástico como desenvolvimento de habilidades de gestão. E nesse contexto, mais do que nunca, tem vaga e tem salário. Tem um mercado demandando essa habilidade intensamente. Então, tem uma coisa muito oportuna. Então, tem vários prós. Agora, claro, né, tem muitos contras. Tem. Por exemplo, eu brinco sempre que a gente é o pescoço de plantão e isso não tem a menor graça, né? A gente está sempre ali, né? Todo mundo sabe onde é que vai apertar. Então, tem gente que fica muito desconfortável com esse papel de timoneiro continuamente, né? Por quê? Porque tem uma pressão o tempo inteiro que não baixa. Em cada projeto, a pressão começa quando você é nomeado e vai até o momento que você entrega e olhe lá que ainda tem, né? Evento, como você bem sabe, não acaba depois das 18 horas, quando o evento acaba, a gente ainda continua fechando. Então, tem uma pressão continuada que não é para todo mundo, nem todo mundo fica confortável com isso. Esse lidar com o dia a dia de incerteza também. Tem algumas pessoas que gostam de saber o que vão fazer no dia, de ter uma semana razoavelmente estável, de conseguir manter aí baixa variabilidade nos seus produtos, de ter um bom domínio técnico. Isso tudo para algumas pessoas é muito atraente, né? E talvez uma outra grande ruptura, como você comentou aí, né, da engenharia e para o governo e para a TI, tem uma nuance cultural fortíssima, né? Então, cada vez que a gente entra nesse novo ambiente, a gente acaba tendo que dançar conforme a música e os ritmos variam demais, né? Demais. Então, assim, não é todo mundo que tem essa flexibilidade, essa resiliência, né? Então, eu tenho, por exemplo, tenho um pé hoje trabalhando, né, junto ao Exército, é outro mindset, é uma nova experiência. Eu tive que aprender até como eu trato as pessoas e como eu chamo as pessoas pelo título, né? Ao mesmo tempo, eu tenho trabalhado com a indústria alimentícia, que é muito descontraída, lembra muito o nicho de comunicação. Então, assim, é muito diferente, né? Eu trabalhei com shopping center.
Tem nada a ver. Lembra um pouco o tom da engenharia, mas é outro universo. Ou mesmo, né, a gente que já passou pela mineração nas mesmas praias, que aí você tem aquela coisa bastante rígida, bastante estruturada, bastante orientada para fato e dado. Então, esse mudar, de novo, para mim, para você, a gente tem um sabor nisso aí. Mas tem gente que Uhum. fica muito desconfortável, porque exige que a gente se acomode, né? Então, tem vários prós e contras. O que eu costumo dizer, em relação à carreira, é que o ponto de partida tem que ser aí, primeiro, conhecer a si mesmo e saber onde você quer chegar. Né? Tem que ser um ponto de partida do seu autoconhecimento, né? E isso é uma coisa que nem todo mundo, em começo de carreira, consegue ter essa oportunidade, né?